a gente como é que a gente vai, né? Então a gente tem vários sistemas, né? Tem vários sistemas e aí a gente tem algumas classificações. Então a gente tem alguma divisão, né? Entre eles aí, tá bom? Então o primeiro deles é um sistema que é contínuo no tempo. Então qual que é a ideia do sistema que é contínuo no tempo? Em que as variáveis dele, né, elas não mudam, né, as variáveis internas. Então, a gente pode observar, então, que se eu tiver uma determinada entrada C de T, se eu atrasar ela, minha saída também atrasa, né, minha saída R de T. E elas são em função do tempo, tá bom? Então o sistema contínuo no tempo é um sistema que ele não há, né, não há qualquer mudança internamente dele em função do tempo. Aí o que acontece? Quando a gente fala em contínuo no tempo, não implica em variável contínua, tá bom? Mas elas dependem sim dessa variável contínua que é o tempo, tá bom? Mas eu posso ter variável que não é contínua, eu posso ter uma variável discreta que muda de 0 para 1, tá bom? Que ela é descontínua, tá bom? Vou tirar isso daqui. Então, um exemplo aí do nosso RC, né, que eu tenho essa resposta de corrente, no caso de descarga, né, então ela é uma variável aqui, ó, eu tenho o tempo aqui no meio, e ela então depende dessa variável contínua. Esse cara aqui não muda, esse cara aqui não muda com o tempo. O que é um sistema discreto no tempo? Então é um sistema que eu tenho tempos em que pode acontecer essa mudança. Esse tempo pode ser regular ou pode ser irregular. Então eu posso ter, sei lá, a cada segundo, ou eu posso colocar, sei lá, 1 segundo agora, 2 segundos depois, 3 depois, assim vai mudando, tá bom? Mas ele tem certos tempos, né, para ocorrerem, tá bom? Então esse sistema ele pode ser indefinido ou pode permanecer constante. Quando nós trabalhamos, a gente trabalha, né? Então quando a gente determina, quando a gente quer trabalhar com sistema discreto no tempo, normalmente a gente tem uma frequência conhecida, né? E consequentemente tempos conhecidos aí em que isso ocorre. Normalmente a gente tem o que a gente chama de tempo de amostragem. Esse tempo de amostragem é justamente o tempo em que esse sinal pode mudar, né? Então sistemas digitais normalmente trabalham com sistemas discretos no tempo. Então você tem aí, por exemplo, essa entrada aí x de n, então a gente indica aí x de n, né? X de n. Então essa variável n aí normalmente indica um sinal que é discreto no tempo, né? Então ela não é x de t, né? Igual no slide anterior. Ela é x de n, né? Então você vai observar aqui essas amostras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até a amostra, sei lá, 20, 30 aí, né? E para cada um desses tempos, no tempo 1, né, você tem um determinado valor. No tempo 2 você tem outro valor, no tempo 3 outro valor, e assim por diante. Então essa aqui seria a sua entrada. Meu sistema, né, tem lá uma resposta também, no caso discreta, H de N, né, H de N. Então ele tem essa resposta em impulsos unitários, você vê que ela também é uma resposta discreta, né? Então você vê lá que ele tem uma resposta para 1, outra para 2, outra para 3, outra para 4, assim por diante.
E aí minha saída y de n também é uma saída discreta. Então isso aqui é um típico de um sistema, por exemplo, com processamento digital de sinais, ou em que eu tenho aí não um DSP, né, um processador digital de sinais, mas, por exemplo, um processador mesmo, um PICzinho, por exemplo, fazendo esse processamento do sinal. O sinal entra no PIC, entra no processador, entra no DSP de forma discreta, ele é processado dentro do processador, dentro do DSP de forma discreta, e a saída também é discreta. Tudo bem? Pessoal, pergunta para nesse caso aí? Tranquilo? Nada? Beleza, então. Aí, quantificado. O que é um sistema quantificado? Quando eu tenho um determinado valor em que a minha variável pode assumir. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema digital, ele é um sistema quantificado. Ele pode assumir 0 ou 1. Entendeu? Ele pode assumir 0 ou 1. Então, é um sistema quantificado. Se bem que o sistema com somente 0 e 1 é um sistema minimamente quantificado. Então, eu tenho uma quantidade de níveis aí muito pequeno, né? Normalmente, a gente tem aí um número de valores, normalmente, né, binário, né, 2 elevado a n valores. Por quê? Porque a gente costuma trabalhar com sistemas binários. Nada impede de eu ter um sistema decimal, tá bom? Mas como a gente tem tudo trabalhando em binário, como é mais fácil trabalhar em binário, né, então por isso do 2 elevado a n. E eu só posso realizar a troca para esses níveis em determinado instante. Então aí eu tenho um sistema que a gente diz quantificado. Então, por exemplo, ó, eu tenho aí um contador digital. Esse contador aí está enviando aí sinais digitais de contagem, e eu tenho um conversor digital analógico. Aí a resolução aqui pode ser que não dê para ver, mas a resolução é de 1 volt. Então, quando eu estiver aqui com o meu contador em 0, ele está aqui nesse degrauzinho aqui de 0. Aí ele passou para 1, a contagem subiu, ele subiu aqui na saída 1 volt. Mais um degrau, ele foi para 2 volts, 3, 4, até chegando 15 volts, né? Então você vê que a saída é quantificada. Por que a saída é quantificada? Porque eu tenho valores bem determinados de saída. Eu não tenho 2.3 volts na saída, tá? Não tenho 2.3 volts na saída. Eu não tenho 5.4 volts na saída. Ou é 5 ou é 6. Por isso que ele é quantificado, porque eu tenho eu tenho um valor mínimo de nível que ele pode ocorrer. Ok? E a nível de tempo, quem que comanda o tempo aí dessa troca? Quem é que está comandando o tempo dessa troca aí nesse nosso esquema? Exatamente, ó. Então quem está quantificando, né? Quem está dando tempo preciso aí da nossa transição, né? É justamente o clock. Então é ele que não deixa, por exemplo, ocorrer uma variação aí a qualquer tempo, tá bom? Que é um sistema invariante no tempo, né? Um sistema que a gente diz estacionário ou fixo. Então as características deles, né, permanecem inalteradas no tempo. Então eu tenho lá, ó, então eu tenho aí uma saída, que é a C de T,
uma entrada que é R de t. Então C de t quer dizer que ela é uma resposta em função do tempo. R de t quer dizer que é uma excitação, uma entrada em função do tempo, né? E H é a relação entre entrada e saída. Esse cara aqui, ó, ela não depende do tempo, ela é fixa. Tá bom? Ela é fixa. Quando é que esse cara é fixo aqui? Se eu mudar, por exemplo, a minha entrada. Então eu peguei a minha entrada aqui e desloquei ela no tempo. Deu um menos tal aqui. Né? O que quer dizer aqui? Que eu desloquei isso aqui no tempo. Então, ao invés de eu colocar essa entrada em 0 segundos, eu coloquei ela em 5 segundos. Né? Mais tarde. E o que acontece? Eu vou ter uma resposta igual, atrasada também 5 segundos mais tarde, tá bom? Então não há variação na característica do meu sistema. Seja o instante que for, você por exemplo, variou a entrada de A para B, né? A resposta vai variar de C para D. O instante que seja, tá bom? Então, meu sistema não varia. O sistema internamente ele não varia. Então, essa é o exemplo. Eu tenho um sistema aqui T, né? Então, eu apliquei aqui essa excitação que chama-se degrau, né? Então, eu apliquei um degrau aqui, né? Eu apliquei um degrau. Então, a esta entrada degrau, né, que é variável em função do tempo, o que acontece? Eu tenho uma resposta ao meu sistema, que é essa, né, essa curva aqui, ó, tá? Então, a minha saída y de t é igual a essa função do meu sistema t vezes a minha entrada x de t. Agora, o que aconteceu de cima aqui para baixo? Eu peguei e desloquei, né? Desloquei o meu degrau. Então eu coloquei ela mais tarde, eu coloquei ela no tempo t0. O que acontece com a minha resposta? A minha resposta é idêntica, então é a mesma resposta, só que deslocada do tempo t0. Tá bom? Então isso caracteriza que o meu sistema T ele é invariante do tempo. Então aplicou a mesma excitação de entrada, eu tenho a mesma resposta, ok? Obviamente se a gente, né, mudar aí para um sistema variante no tempo, quer dizer que se eu aplicar essa resposta mais tarde, meu sistema não vai responder. Então a gente vai responder diferente. Então, o exemplo do carro de Fórmula 1, ele é variante no tempo. Por quê? Se você pressionar o degrau, né, se você pressionar o seu acelerador com um determinado valor aqui, no começo da prova, ele vai te dar uma resposta. Se você, no meio da prova, pressionar o acelerador com a mesma, né, com a mesma intensidade, com o mesmo esquema, com o mesmo valor, a resposta do carro vai ser diferente. Por que a resposta do carro vai ser diferente? Porque mudou o combustível, os pneus estão alterados, a temperatura do carro está mudada, tudo no carro mudou. Então ele é um sistema variante no tempo, né? É o mesmo esquema do foguete, né? É o mesmo esquema do foguete. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Dúvidas do sistema variante ou invariante no tempo? Seu professor de controle lá só vai trabalhar com sistemas invariantes no tempo. Deus queira, viu? O que é um sistema causal? O sistema causal é aquele que a resposta não depende de valor futuro da entrada. Então ele só depende, a partir de que você
Deu uma entrada, beleza, aí o seu sistema causal responde àquela entrada. Ele não necessita saber o que tem na frente. Tá bom? Então, mas é só teoria, tá bom, Vinícius? Não precisa ficar muito preocupado, não. Então, exemplo aí de um sistema causal. Todo sistema físico é causal. Tá? Todo sistema físico é causal. Então, por exemplo, você só vai ter, vamos supor, num sistema massa-mola. Não, é que eu não vou realmente, não para esse tópico aqui, né? Eu não vou entrar em teorias, tal, não vou colocar exercícios, tal. Os exercícios são igual aqueles que vocês tiveram na aula passada aí, só beabá, pergunta e resposta, tal. Então bem simplesinho aí, tá bom? Um sistema causal, ele pode ter uma realimentação na saída, assim, para a gente ajustar a entrada aí, tá bom? Porque ele é um sistema físico, então ele pode ter essa realimentação aí também, tá? Pode não ter? Pode também não ter, então depende daquela capacidade, né, de eu ter uma saída ou não. Tá bom? Então por conta disso, né, ele é um sistema que a gente, né, pode ter essa realimentação, tá? Vou dar exercício sim, mas acho que eu vou colocar amanhã ou mais para frente um pouquinho, tá bom, Alex? Então o que acontece? Esse sistema causal ele vai depender única e exclusivamente, né, do que a gente tem resposta. Ele não depende então de uma entrada futura. Esse sistema aqui é causal. Então o que acontece aqui, ó? O que eu fiz aqui no meu processo aqui? Não houve aí uma correção aí na imagem? Então esse tratamento de imagem, esse filtro, normalmente ele faz o quê? Ele olha um pixel, né? Então seria o pixel que está aí no momento T, né? Mas aí ele, para fazer essa correção, ele olha como é que estão os pixels do lado, né? Então esses pixels do lado, beleza, se for os pixels de trás, beleza, são de um tempo anterior, mas os pixels que estão na frente, eles são de um tempo futuro, percebe? Deixa eu ver se eu tenho outro exemplo aqui, ó. Então este outro aqui, ó, já é um sistema causal. Só a partir de que você entra, ou até uma variação no V1, é que você tem uma resposta aqui, tá? Então, você deve, né, colocar esse cara como sendo uma resposta. Um exemplo de um sistema não causal também pode ser uma média móvel. Então, o exemplo da média móvel é um exemplo do sistema causal, em que você, por exemplo, faz a média entre o instante 0, o instante menos 1 e menos 2, e o instante 1, né? Então, aqui eu tenho os instantes 0, 1 e 2. Aqui eu tenho menos 1 e menos 2. Então, aqui, ó, esta média móvel aqui que eu estou aplicando desse jeito aqui, ó, ele é um sistema que depende do efeito futuro, tá bom? Normalmente eu posso fazer esse tipo de sistema não causal, obviamente sistemas que estão gravados, tá bom? Ou sistemas que vão ser colocados na prática depois de um tempo. Então a TV digital,
ela não tem um tempo entre a TV digital e a analógica? Vocês já tiveram lá, enquanto tinha lá, por exemplo, na sua sala estava a sua TV digital, e lá no quarto do seu irmão, no seu quarto, você tinha a analógica velha? Qual que era o sinal mais rápido, o primeiro sinal que chegava? Na analógica ou na digital? Na analógica, né? Por quê? O sinal na digital chegava o sinal no mesmo tempo, só que ele tinha um tempo de processamento, ele precisava aguardar chegar mais informações para que ele pudesse tratar o sinal digitalmente. Percebe? Então ele faz a TV digital, ela é um sistema não causal, enquanto a TV analógica é um sistema físico, é um sistema causal. Beleza? Tudo bem isso aqui? Oi. Uhum. Exato. Então, ela não tem processamento nenhum desse tipo. O processamento que ela tem desse tipo é um processamento analógico em realimentação analógica. Ou seja, o sinal entrou na TV, ele tem, sei lá, o amplificador de volume, por exemplo, ele tem um controle automático de volume, você tem uma sintonia fina aplicada, etc. Mas são sintonias automáticas para o seu sinal, para o seu dispositivo, né? Então, mas ele sofre, o sinal mesmo, a informação, ele passa pela TV de forma direta, né? Então ele não tem uma parada ali, ele não tem uma memorização. Enquanto na TV digital, o que acontece? A informação vem chegando e isso é guardado na memória da TV antes de ser mostrado. E o que ele faz lá? Ele faz um processamento de erro, ele faz um processamento de informações de forma que a imagem que ele te mande, ela te mande límpida. Então o que acontece? Por isso dessa diferença de tempo entre uma TV analógica e uma digital. Eu tenho que aproveitar esse exemplo, porque daqui umas 3 gerações acho que eu já não consigo mais dar esse exemplo, viu? Tudo bem? Oi. Sim, exato. Só que para fazer essa informação, o que acontece? Ele tem que ter informação de todo o quadro. Então o que acontece? Está vendo a imagem aqui dela? Então, mais ou menos na TV digital é isso que acontece. Primeiro ele recebe lá o preto e branco. Não é assim, mas eu vou, né? Primeiro ele recebe o preto e branco, aí ele recebe os tons de cinza. Então de um para outro ele vai lá e fez uma composição para poder gerar os outros dois. Entendeu? Então ele tem que ter todos esses 3 imagens aqui para gerar a imagem final que ele vai colocar lá no quadro. Então ele chegou a essas 3 composições, aí ele faz uma matemática interna para gerar esse quadro final. Então esse tempo aqui envolve tanto o pixel que ela recebeu aqui no tempo A, quanto o pixel que ela recebeu aqui no tempo B, quanto o pixel que ela recebeu aqui. Então ele tem que memorizar as imagens que ele está recebendo para poder transformá-la, tá? Para poder gerar a imagem final. Beleza? Tá ótimo então. O que é invertibilidade? Então, o sistema meu é dito invertível se eu consigo recuperar
o sinal original de entrada através do sinal de saída. Então eu tenho o meu sinal original sendo recuperado. Então um exemplo de invertibilidade é o rádio. Então o que acontece? Quem que é no rádio, no sistema de rádio, né? Então você foi lá tal e colocou sei lá, na CBN, colocou na USP FM, na 89. Então, quem que é o seu sinal original? Onde está o seu sinal original? Não. Ó, por exemplo, você está escutando rádio. O que você escuta? O som, né? É o radialista, é a música, é o som. Agora, lá na emissora, qual que é o seu sinal original? A pergunta, tá? Oi? Vamos lá, ó. Sim! Olha só. O mesmo sinal que você está escutando é o sinal que está sendo gerado lá na emissora. Ou seja, você não está escutando o radialista falando? É porque lá na emissora o radialista falou. Então, qual que é o seu sinal de entrada na sua rádio? É o radialista falando. Qual que é o sinal de saída que você recuperou? É o som que você tem do radialista falando. Percebe? Então, por que o sistema é invertível? Justamente porque essa informação do radialista falando, que foi gerada lá no início do seu sistema de rádio, ele foi recuperado por você no seu carro, na sua casa. Tudo bem? Então, e no meio, o que eu tenho no meio? No meio eu tenho todo o meu sistema né, a emissora, né, a transmissão aérea, a recepção, meu rádio receptor, tudo isso é o seu sistema, que tem as duas partes, né? Então ele tem lá tanto a parte de transformação do sinal em ondas eletromagnéticas, quanto a recepção, que faz a parte. Então, por exemplo, se você pensar nesse sistema aí, o que acontece aqui, ó? Aqui, o meu H seria a minha rádio na parte de transmissão. Então, ele vai lá e gera um sinal meu na antena em que ele vai transmitir para a gente. Então, aqui eu tenho, né, o meu rádio, o meu transmissor de rádio. Aqui, esse cara que vai conseguir inverter, quem que é? Pega uma antena, ele recebe o sinal, só que aqui eu tenho um rádio receptor. E aí o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho na minha saída o mesmo sinal que está na minha entrada, ou algo muito parecido, né? Ou algo muito parecido. É a mesma coisa da TV. Então, esses são os sistemas que a gente diz que são invertíveis, né? Eu consegui recuperar meu sinal de entrada. Olha lá. Beleza? Tudo bem? O meu transmissor funciona como se fosse um filtro? Não. Ele é um cara que vai pegar o sinal que está chegando, modular, passar ele para uma frequência mais alta. Então, modulação é passar ele para uma frequência mais alta, de forma que ele possa virar onda eletromagnética. Então, ele só consegue virar onda eletromagnética se eu tiver uma frequência muito alta. Então, aquelas frequências que você fala, eu vou sintonizar a 89. O que é 89? Na realidade, é 89 MHz, que é a frequência lá
dá 89. Se você pegar a CBN, sei lá, é 90.5 MHz, tá? Uma frequência muito alta. Então, para que haja a transmissão, ele tem que estar nessa faixa de frequência alta aí. Então, o que é o transmissor? Ele pega um sinal de baixa frequência e coloca ele em alta frequência de forma que ele possa virar onda eletromagnética lá na antena. Tá bom? O que é o receptor? Ele pega essas ondas eletromagnéticas e transforma no sinal original de baixa frequência. Beleza, João? Tá? Então esse transmissor aqui, ó, ele é até a antena. Aí o que é o meu canal? O meu canal é o ar aqui, né? Então o meu canal aqui é o ar. No caso de uma, né? Quem que é o meu receptor? É o meu rádio que eu tenho lá né? O rádio que eu tenho, por exemplo, no meu carro, por exemplo. Tá? Um sistema MP3, ele é invertível? Pode ser. O receptor pode ser encarado como sendo um decodificador de sinais, tá? De uma forma diferente, mas ele é um decodificador de sinais. Hein? O meu MP3 é um sistema invertível? E aí, alguém mais concorda com o Valdinei? Isso. Então, mas o que é o sinal original do meu MP3? Oi. Isso, então eu pego a música e converto para MP3, exato. E aí? Exatamente. E quando volta, você tem a música de novo. Por quê? Não está escutando música do mesmo jeito? Então, assim... Isso, por quê? Qual que é o seu sinal? Num sistema MP3, apesar de ter o pendrive que está guardando lá e tal, qual que é o seu sinal de entrada? Qual que é a informação que você guarda? Não é o som que você guarda. Né? Então você codifica e guarda ali o que? Aquela informação sonora. Na hora que você toca o MP3, é a música. Na hora que você toca o MP3, você toca o que? A mesma música. Então é um sistema que houve uma invertibilidade. Quer que eu ponha um pouco de batata para você? Batata? Exatamente. Oi? Você também? Papá? Papá? Então, olha só, vamos supor. Eu gravei, né, eu estou gravando aqui a minha aula. Quando você for no YouTube e observar a minha aula, né, eu estou gravando essa aula aqui hoje, né, do dia 9 de março. Aí eu fui lá e coloquei no YouTube. Quando você tirar do YouTube, você não vai ver a mesma aula que eu gravei aqui? Não é a mesma aula? Sim, né? Então é um sistema invertível. O problema seria se eu gravasse essa aula e quando você fosse lá no YouTube, pegasse essa aula aqui, sei lá, saísse a aula de ontem ou da semana passada. Sacou? Então o sinal que entrou saiu outra coisa, não é mais a mesma coisa. Então, se eu tenho condições de fazer essa invertibilidade, ou seja, se eu tenho condição de, dado o sinal, ele passa
por algum sistema e eu consigo desfazer o que esse sistema fez, ele é invertível. Legal? Mais alguém com dúvida aí? Roger? Tranquilo? Você tem dúvida? Ficou tranquilo? Foi bem explicadinho? Então tá bom. Da paz invertível, para mim e para você. Então olha só, o que é um sistema linear, né? Então, para o sistema ser linear, ele tem que ser possível, né, de acontecer isso aqui, ó. Então, se eu multiplicar aí a minha resposta por uma variável alfa e somar ela a uma outra entrada, né? Então eu tenho aqui uma entrada multiplicada por alfa e eu tenho aqui a minha resposta 2 multiplicada por beta aí, né? Então eles podem ser separados aí como sendo a soma dessas duas constantes. Na realidade, eles são né, para um sistema ser dito linear, né? Ele tem que, na realidade, ter duas condições diferentes. Primeira é a aditividade. Então, se eu fizer o alfa igual a 1 aqui, quer dizer que se eu pegar dois sinais, somá-los e passar pelo meu sistema, é igual a eu pegar o primeiro sinal, passar pelo meu sistema, depois eu pego o segundo sinal, passo pelo sistema e somo os dois. Ah, não, conta sim. Se eu tiver um disco, um CD, são todos sistemas invertíveis. Tá bom? São todos sistemas invertíveis, olha, tá correto sim. Tá? São todos sistemas invertíveis. Então, mudou só o armazenamento, né? Do MP3 que estava no pendrive, vai para o outro. O microfone, Alan, também é um sistema invertível, sim, tá? Não o microfone, né? Mas o sistema telefônico, seja de celular, seja fixo, ele é um sistema invertível, tá? Então, o que acontece na primeira etapa? Quando você fala no telefone, você transforma a informação sonora em sinal elétrico. E do outro lado, quem está recebendo no receptor, esse sinal elétrico é transformado em áudio. Tá bom? Então é um exemplo. O sistema telefônico é um exemplo. Ok? E o outro... e a outra condição, né, é da homogeneidade. Então, se você pegar a resposta a entrada e multiplicar por alfa, vai ser igual a saída multiplicada por alfa. Tá bom? Então, são as duas condições aí de sistemas lineares. Tá bom? Isso aqui dá uma matemática legal se você quiser brincar, prove que tal, mas não vou fazer isso não, porque isso aqui é muito... Realmente isso aqui é muito pentelho. E se a gente não tiver realmente tempo para fazer essas provas, são tempos ruim, né? Porque tem que fazer, explicar tal, isso aqui é bastante tempo, tá bom? Mas a ideia é essa aí, básica, tá bom? A ideia básica é essa aí. Tudo bem?